Eh, Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar da Academy Primavera e hoje sobre o tema COP, Comunicação de Operações e Posições com o exterior. Nós hoje vamos fazer um pequeno enquadramento do COP, um enquadramento legal, rever o que é este novo sistema de reporte, saber a estrutura e conteúdo do ficheiro do COP e também alertar para alguns casos em particular. Numa segunda parte, iremos verificar o COP e ao nível das configurações, como é que poderá ser efetuada a recolha de informação e os perfis de cada utilizador para recolher a informação e, ao mesmo tempo, embora esteja aí em ponto diferenciado, ao mesmo tempo iremos fazer alguns exemplos práticos de registro de operações e posições. E, por fim, teria que ser o processamento em si do próprio ficheiro COP no PFR. Começando então pelo enquadramento. Compete ao Banco de Portugal a recolha e a elaboração de estatísticas monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos. Isto está previsto na própria Lei Orgânica do Banco de Portugal. Também pode exigir, cabe ao Banco de Portugal, exigir a qualquer entidade pública ou privada que lhe sejam fornecidas diretamente as informações necessárias. O Banco de Portugal é uma autoridade estatística, está definido também na Lei 22/2008. Também a regulamentação do regime jurídico das operações económicas e financeiras com o exterior e das operações cambiais está prevista no Decreto-Lei número 295 de 2003. O Regulamento da Comunidade Europeia número 2533 de 98 também define a competência do Banco de Portugal relativamente à compilação de informação estatística pelo BCE. Como é que começou esta questão do COP e a obrigação de comunicação de operações e posições para o Banco de Portugal? Foi emitida uma instrução, a primeira instrução emitida foi em 17 de setembro do ano passado e esta instrução regulamenta a comunicação de informação estatística ao Banco de Portugal, estabelece as entidades abrangidas e também define a informação a reportar, bem como a frequência e prazos de recepção da informação. Esta instrução foi mais tarde revista, fruto de uma segunda análise pelo Banco de Portugal e foi publicada uma instrução número 56 de 2012, publicada no Boletim Oficial do Banco de Portugal apenas a 15 de janeiro de 2013. E, entretanto, o Banco de Portugal andou pelo país a apresentar esta nova obrigatoriedade, esta obrigatoriedade de comunicação de operações e posições e também fruto de uma segunda análise. Emitiu a instrução número 3 de 2013 que veio retificar pontos da instrução inicial, da número 27 de 2012. No fundo, quem é que está obrigado a reportar? E aqui faço também um ponto e uma ressalva. Esta apresentação, este webinar, está atualizado com a última instrução do Banco de Portugal. Ora bem, quem é que está obrigado a reportar? Regra geral, todas as entidades residentes que desenvolvam operações e posições com o exterior devem reportar informação estatística relativamente a essas informações, essas operações ao Banco de Portugal. No entanto, mais recentemente foi introduzido um limiar de isenção que corresponde, no fundo, a uma isenção de reporte. As entidades que apresentem um total anual de operações económicas e financeiras com o exterior igual superior a 100 mil, inferior a 100 mil euros
considerando o total de entrada e de saídas. Uma nota importante é que esta última instrução, em resultado desta última instrução, entidades são definidas como pessoas coletivas residentes em Portugal. Inicialmente havia a dúvida se esta obrigação de comunicação também se aplicava, nomeadamente aos empresários em nome individual, e esta última instrução veio clarificar este facto. Alguns casos particulares no que concerne a quem está obrigado a reportar. Desde logo, as entidades que num determinado ano ultrapassem o limiar de isenção de 100.000 euros podem beneficiar da isenção de reporte a partir de fevereiro do ano seguinte, com respeito à informação a janeiro. Por outro lado, as entidades que num determinado ano passem a situar-se abaixo do limiar de isenção de 100.000 euros podem beneficiar da isenção de reporte a partir de fevereiro do ano seguinte, com respeito à informação de janeiro. Também um terceiro caso particular tem a ver com as entidades que iniciam atividade ou que estejam abrangidas pelo regime pela isenção de reporte, mas que apresentem num determinado mês um total de operações económicas e financeiras com o exterior superior a 100.000 euros. Neste caso, devem iniciar o reporte num prazo de 4 meses, com informação referente aos meses entretanto decorridos. Gostava de alertar também que não existe obrigação de reporte no mês em que não exista qualquer operação ou qualquer posição a comunicar ao Banco de Portugal. Qual a informação que deve conter, que se deve reportar no COP? Em primeiro lugar, devemos comunicar as operações económicas e financeiras com o exterior, sendo entendido como tal as transações efetuadas entre residentes em Portugal e não residentes, que envolvam uma troca de valor ou uma transferência. O exemplo aplicado é sempre às importações, exportações, prestações de serviços e aquisição de títulos. Peço desculpa, mas por motivos técnicos a chamada foi abaixo. Vamos tentar então retomar
de onde estávamos, vamos aqui referenciar, já tínhamos referenciado os casos particulares relativamente ao limiar de isenção e quem é que estava isento de comunicar o COP, e iríamos agora começar a falar sobre qual é a informação que deve constar de COP. Desde logo devem constar todas as operações económicas e financeiras com o exterior, entendidas como tal as transações efetuadas entre residentes em Portugal e não residentes, que envolvam uma troca de valor ou uma transferência. E os exemplos mais aplicados é o caso das importações, as exportações, prestações de serviços e aquisição de títulos. Fruto também das últimas atualizações pelo Banco de Portugal e das últimas instruções. As operações, há aqui uma exceção de reporte, de informação a constar no COP. As operações relacionadas com deslocações, estadas e transportes que constituam despesas auxiliares à atividade das entidades residentes não devem constar do COP. Isto é fruto da última instrução emitida pelo Banco de Portugal e, no fundo, este esquema que aparece em baixo resume o que nós devemos, nós, entidades residentes, devemos comunicar ao Banco de Portugal, que são as operações. Devemos também reportar as posições, que no fundo não deixam de ser saldos do final do período relativamente a depósitos, empréstimos e créditos comerciais. Relembro só que esta questão dos créditos comerciais poderá muito bem ser uma fatura emitida em março, que no final de março ainda não tenha sido recebida. Da mesma forma, uma compra de um nosso fornecedor não residente, que ainda, no fundo, que nós tenhamos registado, mas não efetuamos o pagamento. Deveremos registar e comunicar uma posição. Mais à frente tentaremos explicar também, voltar a este tema. Ainda dentro da informação a reportar, esta comunicação deve incluir informação relativa à classificação estatística, e relembro que isto é uma comunicação para efeitos estatísticos, informação estatística, e é relevante a classificação estatística da operação, bem como a caracterização de outros aspectos relevantes, tais como identificação de outras entidades envolvidas, o montante, a divisa, a conta associada e a data de vencimento. Isto quando a mesma for aplicável. Normalmente a data de vencimento tem a ver com empréstimos recebidos ou concedidos. Estes slides seguintes são muito importantes no entendimento do sistema do COP. As operações devem ser registadas com base genericamente, peço desculpa, falando muito genericamente, ou melhor, regra geral, devem ser registadas com base no recebimento ou no pagamento. O recebimento de determinada fatura emitida a um nosso cliente não residente dá lugar a uma operação cujo tipo de valor vai ser uma entrada. No fundo, nós vamos registar apenas no momento do recebimento da fatura. Quando estivermos a pagar uma fatura que nos foi emitida por um fornecedor não residente, também estamos na presença de uma operação e vai nos originar um tipo de valor de saída. No fundo, há uma saída, há um fluxo monetário pelo pagamento dessa fatura. Quanto às posições, as posições refletem sempre um saldo e daí nós devemos comunicar um tipo de valor de posição. Como vimos atrás, as posições podem ser relativamente a empréstimos, relativamente a créditos comerciais.
E deixo já aqui claro que uma fatura emitida ou recebida com uma entidade não residente que não seja feito o pagamento ou recebimento no próprio mês de reporte deve ser comunicada como uma posição. No fundo, vai buscar o saldo da conta do cliente ou da conta do fornecedor para estes efeitos, para declaração da posição. Como é que pode ser reportada? Esta informação pode ser reportada diretamente na área empresa do Banco de Portugal. No entanto, para volumes de informação razoáveis, isto já não é o indicado. O indicado é mais o upload através de um ficheiro XML na área empresa no portal do Banco de Portugal. E, no fundo, é este o nosso objetivo desta formação. No fundo, teremos uma resposta do Banco de Portugal. Quando é que deve ser comunicada o COP? A informação tem uma periodicidade mensal e deve ser efetuada até o 15º dia útil do mês seguinte, o que não corresponde ao dia 15 de cada mês, mas efetivamente é o 15º dia útil. No caso concreto de abril, com informação relativamente ao mês de março, o último dia para comunicar será dia 19. Foi escrito um artigo na Primavera Knowledge Base, no PKB, sobre o calendário de entregas. O primeiro reporte, a título transitório, a última instrução também veio definir que o primeiro reporte deve efetuar-se até abril de 2013, com informação referente a março de 2013. Quanto à estrutura do conteúdo, estrutura e conteúdo do ficheiro COP, é constituída por um número de campos razoável, que podem ser distinguidos entre campos obrigatórios e campos opcionais. Desde logo, o número de identificação fiscal da pessoa coletiva reportante, o ano, o mês de reporte da operação, a identificação de registro, a data de referência, a natureza de registro. Isto são campos obrigatórios. Quanto ao número de pessoa coletiva do segundo interveniente, este é um campo opcional, apenas deverá ser preenchido no caso de reportes e posições que tenham subjacente uma disponibilidade de responsabilidade face ao exterior de uma entidade residente diferente da entidade reportante. O montante da operação ou da posição reportada é um campo de preenchimento obrigatório. Também a divisa, bem como o código estatístico, são campos obrigatórios, e o tipo valor é também um campo obrigatório e pode assumir valores de entrada, de saída ou de posição. Também o tipo de conta é um campo obrigatório. A identificação do banco está condicionada ao tipo de conta que foi movimentada para fazer o pagamento ou recebimento. O país da conta também está condicionado ao tipo de conta movimentada. Quanto ao país da contraparte, é obrigatório o seu preenchimento. O país do ativo, a data de vencimento, a contraparte e o campo de observações são campos opcionais. Antes de passarmos à parte prática, queria ressalvar que se algum dos utilizadores ouvintes que nos estejam a participar nesta formação estejam dentro destes setores, o Banco de Portugal identifica o setor de atividade cuja obrigação de reporte pode incluir alguns aspectos particulares no que concerne ao reporte de informação para o COP. Chama a atenção para o setor de construção,
setor dos transportes aéreos, setor das agências de viagens e operadores de turismo, o setor de hotéis e empreendimentos turísticos. Agora existe mais informação relativamente a estes temas e estas particularidades destes setores no que concerne à comunicação de informação via COP. Passando então concretamente para a geração e a configuração do COP no ERP e no PFR. Em primeiro lugar, temos configurações gerais ao nível do administrador e ao nível do ERP e passando desde já também a demonstrar como fazer essas configurações. Vamos fazer então as configurações dos parâmetros da empresa. Neste caso, teríamos que ir aqui ao administrador do Primavera. Se entrarmos em parâmetros da empresa, se o utilizador apenas tiver o módulo de contabilidade, ao clicar aqui em ativar funcionalidades, aparecerá aqui recolha para COP, o que deve depois fazer a escolha. Como eu estou a fazer a apresentação com o módulo de logística integrada, a recolha para COP deve ser definida em logística, parâmetros da empresa, gerais, contabilidade e devemos certificar de que a emissão de COP está selecionada. Okay. Relativamente aos parâmetros do exercício, nós devemos configurar os prefixos de conta para COP e, neste caso, devemos ir a contabilidade, parâmetros do exercício, prefixos de conta e aparece neste momento um novo campo e é aqui que nós definimos quais são os tipos de contas de recolha para a COP. Neste caso, foi escolhido clientes, fornecedores e empréstimos. Depois de definir aqui os prefixos, fazemos confirmar e temos os nossos prefixos de conta para a COP totalmente definidos. Ao nível do ERP, devemos também fazer algumas configurações e ter em atenção algumas configurações, nomeadamente itens de tesouraria. Aqui devemos aceder a tabelas, tesouraria, itens de tesouraria e definir para cada um dos itens que nós queiramos utilizar, no separador de comunicação de bancos, escolher qual é a classificação estatística de cada uma das operações, quer seja para clientes, quer seja para, por exemplo, fornecedores. Depois devemos ter este cuidado para cada um dos itens de tesouraria, de fazer ligar os itens de tesouraria com a classificação estatística. Fazemos gravar. Outro pormenor que não devemos descurar e também faz parte das configurações necessárias é ao nível da parametrização das contas bancárias. Aqui devemos aceder a
tabelas, tesouraria, em contas caixa-bancos, em contas bancárias, definir para as contas bancárias que nós tínhamos, definir o país, para efeitos de COP, os campos importantes é o país e o respectivo número de contribuinte. Isto devemos fazê-lo para todas as entidades bancárias que tenhamos no nosso ou que pretendamos utilizar. Também depois temos que fazer por fim uma última configuração, que é ao nível do plano de contas, todas as contas que nós vamos utilizar para efeito de comunicação de COP, quer seja contas de clientes, de fornecedores, outros terceiros, contas bancárias, devemos definir e ter definido, por exemplo, que a integração de logística está definida e validada. Isto para o exemplo dos clientes, para o exemplo de fornecedores. Também devemos garantir isto. Ao mesmo tempo, como disse, devemos garantir este aspecto relativamente às contas bancárias, e também poderíamos fazer e validar esta questão para outros terceiros. Agora partindo mesmo para a recolha de informação, sugerimos a definição do perfil de recolha de cada utilizador, uma vez que podem fazer a recolha através de vários módulos, sendo que o módulo principal é o módulo da contabilidade, sem o qual não é possível gerar o COP. Se o utilizador apenas possui o módulo de contabilidade ou é através deste que pretende fazer a recolha de informação, deve ter no mínimo um RP Primavera na versão 8.0 ou superiores, com CBL base e com Primavera Fiscal Reporting instalado. E o licenciamento mínimo é o CBL BAS 802. Um exemplo deste perfil, se eu só tiver contabilidade, como é que eu vou fazer recolha para COP? Vou ao editor de movimentos. Neste editor de movimentos, defino o meu diário, defino o meu tipo de documento e vou lançar uma fatura de venda para uma entidade estrangeira. Escolhendo aqui uma empresa totalmente fictícia e sem qualquer possibilidade de existir, ao registarmos, vai-nos aparecer imediatamente a reflexão de contas para a COP. Quanto a isto, queria voltar atrás e ressalvar estas questões. Quando estamos a fazer o registro de uma fatura, não quer dizer que estamos a fazer o pagamento ou o recebimento da mesma. Estamos apenas a fazer o registro da fatura. Por esse facto, não devemos fazer reflexão para COP. Reflexão para COP deve acontecer se a fatura for uma fatura recibo, por exemplo, ou então estivermos a tratar do caso particular de contas de compensação, ou seja, eu estou a registrar uma fatura emitida para um cliente que é ao mesmo tempo meu fornecedor. Como o caso aqui em particular nem é uma fatura recibo,
nem é uma conta de compensação, devemos garantir de que, quando estou a fazer o registro da fatura nos movimentos da contabilidade, não há recolha para COP. Desseleciono aqui esta opção e faço confirmar. Aqui fazemos um registro e fazemos gravar. Para este facto é tão simples como isto. No entanto, se no mesmo mês ou no mês posterior eu vou fazer o respectivo recebimento dessa fatura, e eu vou registar, imaginemos nós que vamos receber esta fatura via conta bancária que temos em Espanha. Ao registar esta fatura, já temos aqui a reflexão para COP, e aqui é que nós devemos efetivamente verificar a comunicação para COP, uma vez que estamos a receber a fatura. Como eu disse atrás, na parte teórica, as operações devem ser comunicadas pelo recebimento ou pagamento. Aqui mantemos a comunicação para COP selecionada, verificamos se a classificação estatística é correta, se esta sugestão dada pelo RP Primavera é a correta da operação. Peço desculpa. Verificamos também que o tipo de conta, como estamos a receber dinheiro, é de entrada. A conta bancária é o Banco de Espanha e o valor, o montante também de 100 mil euros. Fazemos confirmar e gravar, e este movimento de recebimento irá ser refletido mais à frente no processamento de COP. E este é basicamente os movimentos que devem e podem ser efetuados na contabilidade para aqueles utilizadores, e volto a referir, para os utilizadores que tenham um perfil de recolha de apenas contabilidade, ou só tenham o módulo de contabilidade, ou então pretendam fazer os registros e a recolha de informação para COP apenas no módulo de contabilidade. Se eventualmente pretenderem fazer a recolha de informação através por registros efetuados no módulo de vendas ou de compras, podem-no fazer desde que seja posteriormente integrado no módulo de contabilidade. Para tal, é necessário, como requisitos mínimos, RP Primavera, na versão 8 ou superiores, com módulos de vendas e compras, aí CBL Base e Primavera Fiscal Reporting. Ao nível do licenciamento mínimo, é CBL Base 802, no módulo de vendas a 8.00 e em compras 8.00. Vamos então fazer um exemplo de recolha de COP para o perfil de vendas ou compras. Neste caso, devemos aceder a vendas, fazemos no editor de vendas, vamos emitir uma fatura. É claro que só há recolha para COP, e devo relembrar, só há recolha para COP quando estamos a tratar de entidades não residentes. É preciso referir este facto, uma vez que eventualmente possamos estar a tentar fazer registros para empresas nacionais, mas vendas para empresas nacionais não há recolha para COP. Depois vamos aqui definir um preço. Ao gravar a fatura,
irá ser editado a integração para a contabilidade, e é aqui que nós devemos validar a informação para COP. Podemos fazê-lo de duas formas. Com o botão do rato do lado direito, podemos editar a reflexão para COP, ou então também o podemos fazer através de clicar apenas na tecla F7. Relembro aqui também que a emissão da fatura não corresponde a nenhum recebimento nem a nenhum pagamento. No entanto, se tivermos a emitir uma fatura recibo, poderemos considerar aqui a reflexão diretamente para COP. Ou se estivermos a falar de um cliente que é ao mesmo tempo o nosso fornecedor, também poderemos considerar aqui, a título de conta de compensação, reflexão para COP. No entanto, como os casos mais comuns, e é o caso deste exemplo que eu vos estou a dar, não vamos refletir para COP, uma vez que não estamos a tratar de nenhum recebimento nem de pagamento. Fazemos confirmar. E está integrado na contabilidade. Este movimento que acabamos de fazer, se eventualmente não houver recebimento desta fatura no mês de março, em abril será comunicado como uma posição. Outro perfil de recolha pode ser efetuado através da tesouraria. E para quem é que deve ser pré-definido este perfil de recolha através de tesouraria? Para os utilizadores que pretendam recolher informação para COP por integração dos registros do módulo de tesouraria bancos no módulo de contabilidade. Neste caso, têm que ter, outra vez, um RP Primavera na versão 8.0 ou superiores, com o módulo de tesouraria bancos, CBL base e o Primavera Fiscal Reporting também instalado. Ao nível do licenciamento mínimo, é necessário CBL base 8.02 e o módulo de tesouraria bancos 8.00. Vamos, então, fazer aqui um exemplo de lançamento neste módulo. Aqui poderemos escolher qualquer um cliente opcional, escolher também um movimento, por exemplo, recebimento de banco. Lembro que aqui estamos a fazer a recolha para COP através de tesouraria. Devemos definir qual o item de tesouraria que está aqui em preparação, e vamos ver mais à frente que já sugere a classificação estatística, bem como a emissão para COP. Fazemos gravar. Ao fazer gravar os movimentos para contabilidade, eu não tenho aqui formatado as contas. Foi esquecimento aqui da minha parte. Falta-me definir qual é o valor que o cliente me está a pagar. E por isso, quando eu fiz gravar, não me apareceu a reflexão na integração da contabilidade. Já temos aqui então a integração na contabilidade. Neste caso, poderemos outra vez fazer e validar a informação através de F7. Como estamos a registar um recebimento, devemos fazer comunicação para COP, validar se a classificação estatística é correspondente à respectiva operação.
o tipo de conta, a conta bancária, o montante. Fazemos confirmar e também este movimento será gerado no COP, no PFR. Ao nível dos perfis, ainda temos um quarto perfil de utilização, tem a ver com registros de informação através de contas correntes. É para os utilizadores que pretendam recolher informação para a COP por integração dos registros dos módulos de tesouraria contas correntes no módulo de contabilidade. Os requisitos mínimos, mais uma vez, é o RP Primavera na versão 8 ou superiores, com o módulo de tesouraria, contas correntes, CBL base e o Primavera Fiscal Reporting instalado. O licenciamento mínimo, o licenciamento mínimo será também CBL BAS 8.02 e para o módulo de tesouraria conta correntes 8.00. Vamos então fazer um exemplo aqui em tesouraria. Vamos, pagamentos, recebimentos, operações sobre contas correntes. Escolhemos um cliente, por exemplo, definimos a data em que queremos e depois aqui das duas uma, podemos selecionar todos, se for o caso de recebermos deste cliente todos estes montantes, ou selecionar apenas um. Após isto, confirmamos, escolhemos qual a conta bancária, aqui só a título de exemplo podemos estar a receber este montante através de uma conta bancária situada na Irlanda. Definimos aqui o movimento bancário, só a título de exemplo. Definimos também o item de tesouraria. E vamos reparar que já há aqui a sugestão para a emissão de COP e a respectiva classificação estatística. Aqui também devemos confirmar todos os valores. Seguinte. Ok. Temos que definir aqui multibanco, definir o item de tesouraria e aqui já vai sugerir para COP. Podemos confirmar e mais uma vez fizemos o lançamento. Já não aparece aqui, fizemos pelo recibo. Aqui a reflexão para COP acontece também deve ser efetuada de forma imediata porque se trata também de um recebimento. Agora, uma segunda parte, e talvez, não digo a mais importante, também é preciso fazer algumas configurações no PFR para a emissão do COP e depois iremos processar e validar os dados. No PFR deveremos configurar, ou pelo menos validar ao nível do administrador, se os modelos, neste caso o COP, está para a empresa que nós estamos a trabalhar e se a periodicidade está correta. Gravando,
podemos, desde logo, criar aqui os cenários para a empresa e para o respectivo modelo, ou então criar um cenário já no painel de controlo. Vamos chamar-lo cenário 005 e usar como pré-definido. E depois, a partir daqui, é bastante simples. Temos o nosso modelo. O primeiro passo que devemos efetuar é fazer o processamento. No meu caso, como eu tinha feito movimentos anteriores e testes anteriores, temos aqui uma N situações de operações e posições. Queria-vos só alertar para o facto das operações surgirem sempre numa parte superior da tabela e as posições numa parte inferior da tabela. É uma questão de validar valores relativamente às entradas e saídas, ou seja, entradas, recebimentos, saídas, pagamentos e posições, que serão os saldos que eu terei, quer em contas bancárias, quer na conta de clientes, quer em conta de fornecedores, e serão comunicadas também para a COP. Devemos aqui nesta fase validar quais os campos que estão preenchidos, os montantes, as identificações das classificações estatísticas é talvez a parte mais relevante também. Não deixar nem descurar esse ponto. Fazemos validar e e gravar. Está criado o nosso ficheiro COP. Finalmente, podemos gerar o ficheiro XML. Gostava de vos mostrar também esta questão apenas para que vocês possam ver que já tem a designação proposta pelo Banco de Portugal para o próprio ficheiro e para os ficheiros que vocês venham a emitir em seguida. E prontos. Ao nível de apresentação e de apresentação teórica, também de apresentação de configurações de que é necessário do COP e do PFR, penso que são estas as necessárias para proceder ao processamento do COP e à geração do mesmo no PFR. A Primavera agradece a presença de todos os formandos. Durante os próximos minutos iremos responder às vossas perguntas ou pelo menos tentar responder à totalidade das vossas perguntas. As que não forem conseguidas responder em tempo útil serão respondidas posteriormente. Este vídeo será depois disponibilizado também pela Academy, bem como o suporte dos PPTs. Muito obrigado e bom dia.